É isso aí, pessoal. Tá gravando. Então, sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do Projeto Mente Limpa, reunião familiar, que a gente está realizando toda terça-feira aí às 8 horas da noite. É, esse final de semana uma amiga minha, uma querida minha, me pediu uma ajuda relacionada a alguns comportamentos que estão diretamente ligados à codependência, mas o texto que eu vou trazer para vocês, ele é mais abrangente do que só a codependência, tá? A Cleusa, que sempre participa aqui com a gente, é, acabou se transformando codependente, mas por uma situação não de dependência química, mas por conviver com uma pessoa que viveu a depressão. E quando a pessoa tem uma doença psíquica, automaticamente as pessoas que convivem com ela ficam doentes juntas, porque é a preocupação, são várias coisas que são desencadeadas dentro de nós. Entrou aqui o Alberto. Ô, Alberto, coloca o áudio aqui, meu irmão, para eu saber se é o Alberto que eu estou pensando que é. Alberto? Estamos aqui. Ô, meu rei! Que alegria! É o baiano, Ô, Dudu! Ô, meu rei, então fica aí na escuta. Eu vou ler um texto aqui para reflexão de vocês, tá? Prestem um pouquinho de atenção que eu fui buscar, é um texto, de novo, bem abrangente, tá? Ele é um pouco extenso, mas eu vou procurar ser o mais breve possível, tá bom? Depois eu abro para vocês partilharem. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo começo, tá, pessoal? Eu fui buscar, como eu falei, fundamentos sobre o que é codependência, o que é dependência, o que são vícios e quais são as coisas que estão por trás de tudo isso. Então, vamos lá. A codependência trata-se de uma dificuldade de construir e manter relações intra e interpessoais saudáveis. Uma relação intrapessoal é uma relação saudável comigo mesmo. E interpessoal é uma relação saudável com outras pessoas. Então, olha lá, a codependência não é só a dificuldade que eu tenho de me relacionar com os outros ou com o adicto em específico, é uma dificuldade que eu começo a ter de me relacionar bem comigo mesmo, tá? Em vez disso, os vínculos formados se tornam desgastantes e prejudiciais para todas as partes envolvidas. Ou seja, esse vínculo de relacionamento intra e interpessoal acaba gerando desgaste, seja ele pessoal ou nos meus relacionamentos. Codependência é como um vício pelo sofrimento. É criar uma dependência emocional e insistir em uma relação conturbada. E essa pessoa que me pediu ajuda, e isso é, no final das contas, é uma das características do codependente como um todo. Olha só, insistir em uma relação conturbada, às vezes até quando não existe problema, parece que o codependente cria, né? Então, insistir numa relação conturbada é por muitas vezes deixar com que os meus barulhos conturbem os meus relacionamentos. De novo, o meu relacionamento comigo mesmo, automaticamente com as pessoas que me cercam. É habituar-se ao que nos faz mal e a viver em ciclos viciosos, que criam amarras quase impossíveis de se soltar. Porque aí a codependência, assim como a dependência química, também é uma doença progressiva, que vai fazendo com que esse ciclo vicioso se torne uma coisa cada vez mais difícil de ser tratada. O próprio termo codependência indica que existe uma relação de dependência. E isso nos faz pensar no envolvimento com algum vício. Então, olha só, o termo codependência já indica que o codependente também é um viciado. E eu vou falar sobre isso mais na frente, tá? No entanto, esse tipo de vinculação também pode acontecer além do núcleo familiar, em outros contextos. Pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer no relacionamento entre amigos, pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Quais são os efeitos desse problema, da codependência? O codependente pensa que a sua felicidade depende da pessoa
que ele tenta ajudar. Ou o codependente, por muitas vezes, ele pensa que a felicidade vai ser encontrada em alguma coisa, em algum tipo de preenchimento que não é encontrada, porque no final das contas eu estou vivendo uma relação conflituosa comigo mesmo, em primeiro lugar, e depois com a pessoa que eu convivo. E aí ela passa a oferecer ajuda pelos caminhos errados, seja pela permissividade, tolerância e compreensão excessiva em relação a abusos, ou lá, pelo contrário, às vezes pelo meio do controle excessivo, do autoritarismo e de críticas constantes à atitude dos outros. Então você percebe como que o codependente ele pode ser permissivo, tolerante e compreensivo demais com algumas coisas, mas também ele pode ser muito controlador, autoritário e crítico ao extremo. Às vezes cada um pode ter um perfil, às vezes a pessoa pode ter os dois perfis ao mesmo tempo. Em determinado ponto ela é permissiva e daqui a pouco ela é autoritária demais e vive numa balança e vive nessa montanha russa emocional que gera descontrole na própria vida. É comum que o codependente coloque as necessidades do outro acima de suas próprias, e isso faz com que se desenvolvam relacionamentos contraditórios, nos quais os comportamentos de afeto e agressão, olha lá, comportamentos de afeto e agressão são manifestados simultaneamente, ao mesmo tempo em que existe o amor, ao mesmo tempo que existe o cuidado, o carinho, tem aquela vontade de às vezes matar o outro, né? E isso, o pior não é sentir em relação ao outro, isso o pior é sentir em relação comigo mesmo, né? Quantas vezes eu me permito fazer algumas coisas que eu me sinto bem fazendo, mas no fundo eu sei que putz, é só um prazer momentâneo, mas que no fundo eu sei que me faz mal, né? Então, de novo, entender a codependência é entender que tudo começa no relacionamento de mim, eu comigo mesmo. E isso depois transborda no meu relacionamento com os outros. Nesses casos, ambas as partes da relação estão fortemente envolvidas e não conseguem se desvincular uma da outra. Como identificar a codependência? Olha lá, primeiro, progressivamente, é o que eu falei, assim como a dependência química, a codependência também é uma doença progressiva. A codependência adoece as pessoas envolvidas em relacionamentos destrutivos. Só mais uma vez, o relacionamento destrutivo que eu mais vivo não é com meu marido, não é com o meu filho, não é com a minha filha. O pior relacionamento destrutivo é aquele que eu vivo comigo mesmo. Tá? Quando o meu relacionamento comigo não está bom o suficiente para que eu não consiga ser feliz, primeiramente eu comigo mesmo, e depois para que eu vá tentar ser feliz no convívio com outras pessoas. Os reflexos desse problema vão desde o desgaste emocional até o declínio no desempenho de atividades diárias, chegando ao surgimento de transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e desenvolvimento de vícios. Então, olha lá, a progressividade da codependência leva, nos casos extremos, olha lá, a surgimento de transtornos psiquiátricos e psicológicos, como ansiedade, depressão e o surgimento também de vícios. Isso eu vou falar mais lá embaixo. A pessoa que enfrenta essa confusão emocional nem sempre consegue compreender o que sente, pois na verdade não se trata de amar o outro incondicionalmente e fazer tudo pela felicidade dele, porque a codependência é um mal da mente e não do coração. E qual é o preço que se paga por isso? Isso aqui é uma realidade que por muitas vezes o codependente não consegue fazer o discernimento, tá? De que a codependência é um mal que afeta a nossa mente e não necessariamente o nosso coração. Porque a codependência nos tira a capacidade de raciocinar, de analisar, de parar e pensar, refletir sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo, sobre os comportamentos que eu desenvolvo
aí os sentimentos que vêm como consequência desse adoecimento mental vêm apenas como, de novo, consequência, tá? Então, a codependência é um mal da mente e o coração adoece como consequência disso, tá? Em uma relação disfuncional assim, as pessoas envolvidas são incapazes de enxergar o mal que fazem a si mesmas e aos outros. Elas não percebem que, em vez de ajudar aqueles que amam, especialmente em casos de dependência química, estão, por muitas vezes, sabotando mais as suas chances de recuperação. E isso, de novo, não em relação somente ao outro, mas a si mesmo, tá? Aqui eu coloquei alguns sintomas. Para identificar um quadro de codependência, é preciso estar atento aos sinais e sintomas do problema. São só alguns, tá? Fique tranquilo. Então, vamos lá. Os codependentes presentes aí. Olha só alguns sintomas da codependência. Baixa autoestima, sentimento de culpa, um excesso de autocrítica. Ciúmes doentio, insegurança, medo de perder o amor, o carinho, o afeto do outro. Por isso que por muitas vezes a pessoa se torna permissiva, tá? Porque o medo tá ruim com ele, pior sem ele, né? Controle compulsivo, olha lá, necessidade de controlar sobre si mesmo e sobre os acontecimentos externos e tentativas de fazer o outro mudar. Isso aqui é uma das coisas que mais adoece o codependente. O controle compulsivo, a mania de tentar controlar tudo e todos e todas as situações. Achar que tudo tem que estar do meu jeito, porque senão não vai estar certo. E esse controle gera um desgaste, despende uma energia que faz com que a gente deixe de empregar essa energia para fazer coisas positivas, tá? Mas vamos continuar. Outro sintoma, repressão das emoções, que é a inibição dos próprios sentimentos e dificuldade de compreender e externalizar o que sente. Olha o que é essa repressão das emoções, inibição e dificuldade de compreender os sentimentos. Às vezes o codependente sente tantos sentimentos ao mesmo tempo que ele tem dificuldade até de discernir, saber o que está sentindo. Eu não sei se é isso, se é aquilo, ou é um monte de coisa ao mesmo tempo, e que se você não consegue identificar o que você está sentindo, automaticamente você não vai conseguir resolver o que você está sentindo. Então, de novo, olha lá, racionalidade. A codependência é uma doença da razão para depois adoecer a emoção. Por eu não conseguir discernir os meus sentimentos, é que eu não consigo resolver eles, tá? Então, as nossas emoções só são inibidas, por quê? Porque no final das contas eu não consigo identificar elas, eu não consigo lidar bem com elas, eu não consigo entender elas, automaticamente eu não vou conseguir resolvê-las, tá? Aí, mais um sintoma, comunicação ineficiente. Ou seja, a inabilidade para se expressar e estabelecer diálogos construtivos. Quando a pessoa está perdida emocionalmente, quando ela não consegue raciocinar direito, quando ela não está sentindo de maneira saudável, automaticamente ela não vai se comunicar de maneira saudável. Ou ela vai se comunicar de maneira exagerada, ou talvez ela nem se comunique. Ela fica em silêncio e não saiba nem o que falar. Carência afetiva, busca constante por afeto e reconhecimento. O codependente, o adicto, ele tem uma busca de aceitação muito grande. O codependente, ele tem uma busca de reconhecimento. De tudo que eu faço por você, de tudo que eu já fiz por você, de tudo que eu já aguentei por você e você parece que não dá valor. Você parece que não reconhece, né? Quando no final das contas, se a gente faz por amor, quando se faz por amor verdadeiro, não é necessário que se tenha reconhecimento. O amor não carece de reconhecimento. O reconhecimento tem que vir como uma demonstração de amor em relação ao outro, mas a gente não tem que amar esperando o reconhecimento. Quando a gente ama esperando o reconhecimento, isso é um sinal de carência afetiva, tá? Oscilação emocional.
instabilidade e alternância entre o heroísmo e o vitimismo. Oscilação emocional. Um dia eu tenho vontade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, no outro dia eu não tenho vontade de fazer nada. Um dia eu tenho vontade de matar todo mundo, no outro dia eu quero pegar todo mundo no colo e tratar todo mundo como se fosse um bebezinho, né? Então, olha lá, oscilação emocional acontece de novo, porque eu não consigo lidar bem com as minhas emoções. Excesso de cuidado com o outro, um senso desmedido de proteção, de responsabilidade, quando o outro tem que ser responsável por si mesmo. E eu tenho que assumir a responsabilidade sobre minha própria vida. A negação, a não aceitação de que existe um problema que precisa ser enfrentado. E essa negação de que você não aceita que existe um problema que precisa ser enfrentado não é o problema do outro, é o seu problema, tá? Quem tem que resolver o problema do outro é o outro. O codependente, por muitas vezes, ele quer resolver o problema do outro, não consegue resolver o problema do outro, e aí ele acaba criando um problema para ele mesmo, e aí ele, por estar muito preocupado com o outro, não está vendo que está criando problema para si mesmo e automaticamente não consegue resolver, né? E, por fim, um último sintoma: desenvolvimento de comportamentos compulsivos e obsessivos. Para amenizar a frustração, a dor e a sensação de impotência que acaba cometendo excesso em outras áreas da vida de maneira compulsiva e obsessiva. O codependente, depois de enfrentar toda essa relação que eu falei aqui de sintomas, acaba experimentando uma sensação de vazio, acaba experimentando uma sensação de que a vida perde um pouco do sentido, de que eu faço as coisas e parece que putz, nada funciona, ou não sai do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu quero. A gente vai perdendo o prazer de viver e automaticamente eu desenvolvo comportamentos compulsivos, obsessivos, que nada mais são do que vícios. Ou seja, excessos que eu vou começar a cometer em outras áreas da minha vida, tá? E aí, por isso que eu emendei, eu poderia terminar o texto aqui, mas aí por isso que eu emendei essa próxima parte. Por que que as pessoas desenvolvem vícios, tá? E o codependente, eu costumo falar, né? O dependente químico, ele é viciado na droga ou no álcool. O codependente, ele é viciado no dependente. Ou ele cria vícios alternativos. Ele vai descontar esse vazio ou essa frustração emocional por muitas vezes desenvolvendo vícios por outras coisas. Então, para entender o que leva uma pessoa ao vício, é necessário observar os seus benefícios. O que o vício faz por você? E aqui eu já não estou falando mais só de dependência química, tá? O que o vício proporciona para a pessoa? Porque ninguém fica viciado, por exemplo, em tomar choque. Ninguém fica viciado em bater o dedão na quina da parede. Ninguém fica viciado em tomar mordida de cachorro. Então, para você entender os seus vícios, você precisa entender o que eles te proporcionam. As pessoas costumam dizer que o vício oferece um alívio para a dor, uma saída para o estresse, um senso de conexão, uma noção de controle, de significado, a sensação de estar vivo, entusiasmado, vitalidade. E tudo isso são excelentes explicações por que as pessoas desenvolvem vícios, pela falta de tudo isso, tá? Em outras palavras, o vício preenche uma necessidade humana que era essencial, mas que não tinha sido satisfeita na vida daquela pessoa. Todos esses estados da ausência de conexão e do isolamento, até o estresse do dia a dia, eram de dor emocional. E aí vem a chave do porquê que as pessoas desenvolvem vícios, sejam eles quais forem. Então, o que se deve perguntar sobre a dependência química ou qualquer tipo de dependência ou de vício não é qual é o vício, mas sim qual é a dor. Qual é a dor que eu tenho
qual é a frustração que eu tenho, qual a insatisfação que eu tenho, o que não está bom na minha vida que faz com que eu tenha que desenvolver algum vício para buscar nesse vício prazer ou buscar nele um alívio para aquilo que eu não consigo lidar de maneira saudável. Então a pergunta não é qual é o vício, e sim qual é a sua dor. O que você está tentando encobrir? O que você está tentando amortecer? O que você está tentando aliviar com as suas compulsões, com os seus vícios? É por isso que a maioria dos adictos e a maioria das pessoas que se viciam em várias coisas não conseguem largar o vício, porque você não tem que focar naquilo que você é viciado, você tem que focar naquilo que te proporciona, né, o canal que vai te levar ao vício, que nada mais é do que a busca pelo alívio dessa dor, que está dentro de você e que você precisa descobrir. O que te dói, né? Ninguém acorda de manhã e diz: meu objetivo é me tornar um viciado. O vício não é uma escolha que as pessoas fazem. O vício é uma resposta à dor emocional. E ninguém escolhe sentir dor. Por isso, os vícios são uma busca para aliviar uma dor já existente. Então, a pessoa que se prende num vício é porque ela tem uma dor dentro dela, ela tem um vazio que ela não consegue preencher de maneira satisfatória e que ela vai buscar em prazeres imediatos ou prazeres, sejam eles quais forem, a satisfação para, de uma forma ou de outra, tentando controlar ou agir de maneira compulsiva sobre algumas coisas. E aí eu coloquei um texto aqui de um médico chamado Gabor Maté. Ele é canadense. Ele fala que você pode viciar em qualquer coisa, até mesmo em música clássica. Olha que louco. A dependência se manifesta em qualquer comportamento em que a pessoa encontre um prazer ou um alívio temporário. É importante entender isso, tá? Que a dependência, ela é a busca de um prazer e de um alívio, mas isso vai ser sempre temporário. E que passe a desejar intensamente. Por que eu passo a desejar intensamente? Porque já que esse alívio é só temporário, a minha dor não é temporária. Se eu não resolver ela, ela vai continuar doendo. Então eu vou ter que continuar buscando esse prazer e esse alívio sempre que doer. Então, de novo, eu não preciso buscar o alívio, eu preciso buscar matar a minha dor, para que ela não doa mais e para que eu não tenha que buscar mais esse alívio. A pessoa então sofre as consequências negativas como resultado, mas não para ou não consegue parar, apesar de tudo de ruim que vai acontecendo na vida. Isso pode incluir drogas, álcool, substância de todos os tipos, mas também pode se relacionar a sexo, a jogos de azar, a compras, ao trabalho, ao poder político, a jogos e várias coisas. Praticamente todas as atividades podem ser viciantes, dependendo do relacionamento que você tem com elas. Ou seja, se você tem uma atividade que você faz buscando um prazer, um alívio imediato ou temporário, o seu relacionamento com essa atividade está doente, tá? Contanto que haja um constante, olha lá, desejo de alívio, com consequências negativas a longo prazo. A curto prazo, esse desejo proporciona um alívio temporário, mas a longo prazo vai ter consequência negativa. E a dificuldade de simplesmente parar. Aí sim você pode olhar para você e falar que você tem um vício. E aí esse relato desse médico, ele fala de dois grandes vícios que ele tinha. Um era o trabalho, ele trabalhava excessivamente, porque ele buscava um sucesso e uma satisfação profissional. Mas essa dependência do trabalho que ele criou baseava-se num sentimento profundo de que ele não era bom o bastante, ou seja, a dor dele era de que ele tinha uma baixa autoestima e de que ele precisava se provar e se provar para si mesmo e se provar para os outros, em uma crença inconsistente de que ele não poderia ser amado e ser querido se ele não fosse um bom profissional, se ele não trabalhasse bastante. E o segundo vício que ele fala
é que ele desenvolveu um vício em comprar CDs de música clássica. Olha que loucura! Parece um usuário de crack, tá? Em um único dia, ele fala que ele gastou US$ 8.000 comprando CDs. Você imagina o que é gastar? Vamos colocar isso em reais, tá? Gastar num dia R$ 8.000 comprando CDs, né? O vício dele não era a música em si. Ele gostava de música, mas ele era viciado no ato de comprar. Porque o ato de comprar proporcionava para ele um prazer que ele não tinha nas atividades normais do dia a dia, do cotidiano. Então não importava quantas coleções ele tivesse, ele tinha que comprar cada vez mais. Por esse vício, ele chegou a deixar uma paciente em trabalho de parto, saiu para comprar o CD e perdeu o nascimento do bebê que ele mesmo tinha começado a fazer. Esse foi o impacto da dependência na vida dele. Olha só que louco, parece que o cara é usuário de droga, né? Parece que é um pai que está ali vendo o filho nascer e que saiu para usar uma dose e que quando voltou o filho tinha nascido. Não, o cara deixou o trabalho de parto para comprar um CD, meu, né? Para você ver como o vício funciona igual, independente do que você é viciado. E aí ele termina falando: talvez você possa achar que essa comparação é risível. Como poderia comparar tal vício ao de pacientes dependentes de heroína, por exemplo? Mas os próprios pacientes dele não riam quando ele contava isso para eles. Eles balançavam a cabeça e diziam: é, doutor, a gente entende. Você é como todos nós. O ponto é que assim somos todos nós. Por que que assim somos todos nós? Porque todos nós, em determinado ponto, temos alguma desestruturação emocional, a gente tem lacunas na nossa formação de personalidade e de caráter, a gente tem insatisfações na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente tem crenças que nos levam a acreditar que a gente precisa disso, daquilo, ou que a gente necessita de algumas coisas que não necessariamente a gente necessita, mas a gente acredita que sim. E aí, quando tudo isso não é conseguido, você não consegue, através de tudo isso, sentir essa satisfação, esse prazer que tem que vir de maneira natural na vida, automaticamente você vai buscar essa sensação de prazer e você vai buscar esse preenchimento em outras atividades, né? Eu queria que a Kátia tivesse entrado aqui hoje, porque a Kátia é um excepcional exemplo disso, de que ela, na codependência dela, primeiro com o marido, depois com o filho, ela desenvolveu um vício com compras e que ela me deu até permissão de falar. Eu falei com ela hoje, ela não pôde entrar, mas depois eu vou até, né, para quem quiser, ela se dispôs a falar porque ela chegou, olha que louco, né? A codependência dela fez com que ela vivesse tanto em função dos outros, e viver em função dos outros não vai te dar o prazer que você tem que ter em viver a sua própria vida. E que ela desenvolveu um vício em compra. Ela chegou a ficar com o aluguel atrasado da casa dela 3 meses, porque ela sentia uma tristeza, ou sentia uma insatisfação, ou sentia ali algum sentimento que ela não conseguia lidar, e automaticamente ela, putz, passava na frente de uma loja, olhava, gostava de uma roupa, nem estava precisando, em vez de comprar uma, ela comprava 5. E ela, uma hora, olhou para dentro do armário e viu que tinha roupa que tinha roupa com etiqueta há mais de ano, que ela não tinha nem usado, mas que ela comprava mesmo sem precisar. Por quê? Porque se tornou um comportamento adictivo, se transformou num comportamento viciante, em que ela se viciou nisso, né? E aí o que que ela precisou? Eu lembro quando ela trouxe isso para mim no grupo. O que que foi a minha orientação para ela e que hoje ela está liberta desse vício que ela desenvolveu? É exatamente uma das frases que eu acabei de ler. A gente não tem que focar naquilo que gera descontrole na nossa vida através de uma atitude compulsiva e obsessiva. Você tem que dar atenção àquilo que talvez esteja doendo dentro de você ou aquilo que por muitas vezes esteja faltando dentro de você
que faz com que você busque do lado de fora esse preenchimento que você não consegue fazer internamente. E aí ela olhou para ela e viu e teve que confrontar algumas dores e teve que confrontar algumas situações que ela passou durante a vida para entender de que a compra excessiva que ela fazia, na verdade, só era um reflexo daquilo que estava mal resolvido dentro dela. A partir do momento que ela resolveu o que estava quebrado dentro dela, desapareceu ou foi diminuindo paulatinamente essa necessidade de buscar esse alívio, esse prazer e essa sensação de preenchimento com coisas externas, tá? E para finalizar, já fui bem extenso, eu vou colocar sempre, né, uma passagenzinha bíblica. Eu vou colocar de duas formas, tá? 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Tem outra forma de se falar sobre esse versículo, tá? Peraí. Tem outra forma de se falar sobre esse versículo que eu fiz questão de colocar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me convém. Você pode pegar o seu salário e comprar 10 pares de sapato. Você pode pegar o seu salário e comprar tudo em droga. Tudo pode te ser lícito, desde que aquilo que você esteja fazendo não te domine. Né? A essência desse versículo que Paulo escreveu na carta aos Coríntios fala de que tudo me é lícito, desde que isso que eu acredito que é lícito não me domine. E ser uma pessoa viciada em qualquer coisa que seja, é você deixar com que esse vício domine a sua vida. Quando você tem domínio sobre si próprio, automaticamente você tira o poder e o controle de qualquer outra coisa a exercer o domínio sobre você. Seja ela uma substância, seja ela álcool, seja ela droga, ou seja ela um desejo irrefreável de sair comprando e gastando e depois ver que você não tem dinheiro para pagar a conta. Quando você tem autodomínio, quando você domina suas emoções, quando você domina aquilo que gera impulsividade dentro de você, quando você olha para dentro de você e resolve e constrói esse senso de controle que a gente precisa ter, automaticamente o que está do lado de fora passa a não nos controlar mais, tá? Então, eu espero que tenha conseguido me fazer entender. E aí, o que esse provérbio quer dizer dentro dessa contextualização? O entendimento é um que eu tenho que ter daquilo a partir do momento em que eu me deixo levar por comportamentos, por pensamentos, por palavras, por atitudes insensatas, isso vai me trazer consequências também insensatas. Espero, de novo, que tenha sido... foi longo, mas espero que tenha trazido esclarecimento aí, tá? De novo, vou disponibilizar esse texto para quem quiser ler depois ele com calma, tá? Mas vou abrir aqui com a Flávia. Não sei por quê. Fez sentido para você, Flávia? Fez, todo. Eu só não tenho a negação, né? Eu não nego que eu já é um bom sinal. Eu não nego que eu tenho um problema. Já faz bastante tempo, veio se agravando com o passar dos anos. Eu nunca dei atenção, né?
Na verdade, eu nunca tive força para buscar ajuda. Eu sempre quis que alguém me ajudasse, só que eu sempre fui a ajuda de alguém. Eu sempre falei isso, eu quero escorar em alguém, eu não quero ser a escora de casa, né? Uhum. E aí, nisso eu acabei me perdendo e foi se agravando. Aí hoje eu vejo que o meu companheiro, ele tá se recuperando, ele tá cuidando, tá fazendo tratamento sugerido, só que eu não consigo estar satisfeita com nada. Eu não sinto satisfação, eu sinto uma tristeza que eu não sei de onde vem, eu oscilo muito, hoje eu já chorei bastante, então, tipo assim, não consigo achar graça na vida, direto me pego pensando em me matar, então, assim, os negócios bem pesados, sabe? Sofro bastante. Ai. E ele sabe disso, e eu não sei, eu falo, antes eu jogava a culpa nele, né, que ele era o meu problema, só que, na verdade, não é, o meu problema é eu mesma, é minha cabeça. Uhum. Então, assim, tá bem difícil, realmente. Bem difícil, porque daí às vezes eu até sofro por achar que eu tô atrapalhando ele daí, né? Porque eu falo assim, nossa, agora ele tá bem, aí, qual que é o problema? E não é algo que visível, né? Então, assim, às vezes eu tento me controlar, porque tem meus filhos, tem ele, mas aí eu quero me cortar a fim de ver algo real. Porque não, é algo assim que você sente, é difícil, né? Quando você não vê. Porque antes eu via ele me dando trabalho, e agora eu não vejo, ele não me dá trabalho. Então, assim, e aí? Da onde que tá surgindo isso? Da onde que vem? Como que surge na cabeça? Então, não entender a origem, para mim, é bem complicado, sabe? Eu gosto muito do porquê, de resposta. E aí eu não tenho, nossa, é complicado, Emanuel. Minha cabeça tá bem barulhada esses últimos dias. Ai, Ó, então vamos lá. Foi pensando realmente em você que eu fui buscar todo esse excesso não, mas toda essa abundância de informação que eu trouxe hoje, tá? Na verdade, tudo isso é um processo, viu, Flávia, que é preciso que se tenha, primeiro, admissão, você já tem, de que eu tenho um problema, e você só se dispõe a consertar uma coisa quando você reconhece que isso está quebrado, de certa forma, tá? É preciso que se tenha paciência, porque problemas emocionais, que afligem a nossa identidade não são resolvidos do dia para a noite, tá? É preciso que se tenha honestidade e isso você tem também de, por muitas vezes, reconhecer alguma coisa e ser honesto com ela são coisas diferentes. Porque por muitas vezes eu posso reconhecer que tem um problema e não ser honesto de fazer o que eu preciso fazer em relação a ele, tá? Então, um conselho que eu te dou, além de você continuar participando aqui e buscando, tá? É que você olhe, eu sei que é difícil, você tem uma vida, você tem um marido, você tem 4 filhos, mas que você procure, nesse momento, fazer uma coisa que num primeiro momento pode doer demais, mas para que você olhe cada vez mais para dentro de você. A resposta, todas as respostas que você precisa, você vai encontrar dentro de você, tá? Algumas coisas podem vir com esclarecimentos externos, por exemplo, com alguma coisa que eu estou falando ou que algumas das nossas amigas vão falar aqui hoje. Mas essa montagem desse quebra-cabeça, que é a sua vida, que são as suas emoções, vai ser feita dentro de você. Então, não tem como a gente resolver problemas internos, essas dores internas, se a gente não parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. De novo, você tem um marido, você tem 4 filhos, mas você é a pessoa mais importante da sua vida. E deixa o negrão aí se responsabilizar um pouco sobre aquilo que você, por conta da codependência, por muitas vezes se colocou na obrigatoriedade de resolver tudo, de estar no controle de tudo, e solta o controle e deixa Deus conduzir o barquinho da sua vida,
sem que você precise fazer tanto esforço para estar remando e por muitas vezes a gente rema na direção errada, tá? Solta o remo, solta o controle, olha para dentro de você e deixa Deus guiar você para onde você precisa chegar. De novo, num primeiro momento isso pode doer, porque você pode se deparar com realidades que não vão ser confortáveis, mas não tem maneira de vencer a dor a não ser enfrentando ela, tá? É preferível que doa como nunca para não doer nunca mais. Então, continua nesse processo, continua buscando, continua sendo humilde, chorando quando tem vontade de chorar, rindo quando tem vontade de rir, às vezes desabafando, né, quando precisa desabafar, não reprima. Eu falei um dos tópicos, né? A gente tem que parar de reprimir os nossos sentimentos. O adicto faz isso, o codependente faz isso, o ser humano faz isso como um todo. Reprimir o sentimento é uma desgraça, porque vai chegando uma hora que isso vira uma panela de pressão. E ao contrário de uma panela de pressão, o ser humano não tem aquela válvulazinha de segurança que impede com que a panela exploda. A gente não, a gente vai segurando essa pressão até que chega uma hora que a gente explode. Então, antes de explodir, é preciso que a gente aprenda a aliviar essa pressão. E aliviar essa pressão, essa tensão, por muitas vezes não é só desligando o fogo que está do lado de fora, é você esvaziando o conteúdo que está dentro da panela. Então, seja bem-vinda a essa jornada que você vai fazer para dentro de você mesmo, tá? Espero poder te ajudar, espero que você continue nesse processo. Tenho certeza que o Dudu está totalmente capacitado e gabaritado aí para dar a força que você precisa. E vou falar um negócio que tem uma das pessoas que eu admiro muito que fala, tá? Vai cuidar da sua vida, menina. Vai cuidar da sua vida. É verdade. Você passou anos da sua vida cuidando de todo mundo. Cuidando do Dudu, cuidando das crianças. Agora está na hora de você cuidar de você. Tá? Isso, automaticamente ela vai cuidar de você também, parceirinho. Fica sossegado. Mas a mamãe precisa aprender a cuidar dela em primeiro lugar. Ai, que beleza que é a criança, né? Flavinha, espero ter te ajudado, ter dado uma luz para você, tá? Com todo o carinho do mundo, eu fui buscar isso especialmente pensando em você. Tá? Obrigada, Deus abençoe, Manuel. Muito, muito, muito. Precisar de uma luz. Não, e fica tranquila, a luz sempre aparece. A gente aí, sabe qual que é o segredo? Falei ontem na clínica, para já começar a trazer as outras pessoas para partilhar também. Todo mundo, por muitas vezes, quando está no escuro, procura enxergar uma luz no fim do túnel. Não é isso que a gente ouve? No final das contas, o que vai trazer o verdadeiro sentido é quando você não precisa enxergar a luz no fim do túnel. É quando você enxerga o interruptor que acende a luz que precisa brilhar dentro de você. E é essa luz que precisa ser acesa. Não é a luz no fim do túnel. É a luz que tem que vir de dentro de cada um de nós. E você vai achar esse interruptor, minha amiga, fica tranquila. Mas só vai achar quando você olhar para dentro do ser, porque ele está do lado de dentro, ele não está do lado de fora, não. No máximo que nós vamos fazer é poder pegar a lanterninha aqui e iluminar o céu, que nem a luz que está aqui atrás, ó. Mas na hora que você acender a luz que tem dentro de você, você vai ver que a luz do lado de fora é pequena perto da luz que vai brilhar de dentro desse coração gigantesco que você tem, minha amiga. Tá bom? Tá bom, obrigada, Emanuel. Deus abençoe muito, muito mesmo. Deus te abençoe. Gente querida. Tamo junto. Deixa eu abrir aqui para minhas amigas agora. Eu nem sei por quem começar. Vamos, sei lá, vamos aleatoriamente aqui. Minha amiga Irani. E aí, minha amiga? Identificou? Falei bastante coisa, identificou aí com algumas coisas, né? Tenho certeza. Muitas coisas. Eu passei pela fase
compra, 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 compra. E com a ajuda de Deus consegui sair. Muita coisa me identifiquei sim. E parece que você passou esses dias comigo aqui dentro da minha casa e Deus falou comigo também, mandando eu olhar para dentro de mim e deixar o barco correr e fazer o possível que eu puder sem me prejudicar. Se o momento que ele me colocou foi esse, então eu tenho que passar por esse momento sem doer tanto e sem me machucar. Fé eu tenho, graças a Deus. Já superei muitas fases, muitos pequenos vícios. E quando eu vejo que a coisa está demais, eu corto. Tá? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse prazer de fazer isso na minha vida. Eu penei bastante para entender isso, mas convivendo, tendo a vivência e buscando, lendo muito o que você posta e livros recomendados e pondo em prática na minha vida. Então, quer dizer, estamos juntos, estamos aí. Não sou uma pessoa ignorante, sou uma pessoa até um pouco, não vou falar tanto não, um pouco inteligente. Eu recorro às minhas ferramentas diárias e estou superando, né? Tô me voltando para dentro de mim e está doendo menos, cada dia doendo menos, né? E cada um tem que ver a sua vida e deixar o barco correr. E eu ficar dentro do meu barco, não sair dentro dele para nada, ficar dentro do meu barco, é o que eu faço todos os dias. Prece, meditação, orientação. E agora eu sou uma seguidora do meu padrinho, tudo que ele posta eu vejo e leio e vou entendendo aos pouquinhos, vou me assumindo como uma dica que está aí em recuperação, que a gente, pelo menos eu, não estou boa ainda para falar assim, não, já estou legal, já sou expert em tudo, não sou. Mas estou caminhando, está sendo menos dolorido. É isso aí. Tá sendo, E obrigada pela tudo. Não, tamo junto. Você falou uma frase que eu vou completar com uma que parece ruim pra caramba. Eu adoro falar isso pros outros, tá? Flávia, fica tranquila. Antes das coisas começarem a melhorar, a tendência é que elas piorem, tá? Realmente. A frase só parece ruim, mas é boa, tá? Mas é realidade. Porque é isso que ele falou. Realidade. Depois que piorar, a tendência é que comece a doer cada vez menos. E aí, quando a gente vai se afastando da dor, a gente vai percebendo que não faz sentido viver mais sentindo tanta dor. E aí, quando você vai se afastando da dor, a dor vai ficando cada vez menor e você vai estabelecendo um padrão de qualidade de vida cada vez maior. Então, por que eu falo que essa frase parece ruim, mas ela é boa? A tendência, antes das coisas melhorarem, é que elas piorem. Porque quando você chega no fundo do poço, você bate o pé no fundo do poço, só tem um caminho, que é subir. Tá? Então, que, de novo, você daqui para frente seja só subindo, minha amiga. Eu vou chamar a Tássia aqui porque ela jogou um perfeito aqui, né?
Fala, minha amada. Né, eu queria te desafiar. Eu queria pegar um ponto do texto. Pode partilhar sobre o que você quiser, tá? Mas Ah, você, por ser adicta também, você e a Irani estamos aqui no mesmo barco, o resto é tudo codependente. A maioria dos adictos não se recupera por causa de uma frase que eu falei ali no texto. O problema não é o vício, o problema é a dor, que faz com que eu busque nas minhas compulsões ou nas minhas atitudes e no alívio e no prazer alguma coisa para amenizar as minhas dores, né? E o entendimento das minhas dores vão me dar outro entendimento de que eu não preciso mais continuar transformando as minhas dores em sofrimento. Como é que você pode agregar ainda mais com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, já que você há mais de 10 anos não só largou os vícios, mas está passando por esse processo de libertação das dores, né? realmente, Manu. A questão não é a droga, não é o vício mesmo em si, mas aquilo que nos leva, né, para essa compulsão. Porque eu me identifiquei em tudo, até na questão também de compulsão de comprar. Mas isso já me libertei já há muito tempo. Mas entra tudo, a questão da carência afetiva, a tentativa de mudar outra pessoa. Eu tinha tudo esse tipo de comportamento, oscilação de humor. Só que eu não entendia o que me levava a tudo isso. Que nem quando eu falo para as pessoas que, na verdade, a droga ela é só a cereja do bolo, porque realmente é. Porque não adiantou nada eu largar das drogas e continuar com o comportamento tóxico, né? Só que o difícil é a gente identificar, de fato, o que nos leva a ter esse tipo de comportamento. Né? Eu falo que o primeiro passo é a gente reconhecer. Eu tenho que reconhecer que aquilo que eu estou fazendo não é o certo, que aquilo está me levando para a ruína, está destruindo a minha vida, a minha família, e começar a buscar o conhecimento. Eu fiz várias anotações aqui quando você foi falando. Manda bala. Porque eu já vi pessoas até viciadas em academia, são cada vício muito Sim. louco. Eu falo porque eu também era viciada, é todo tipo de vício, né? E como você falou, atrás de todos os vícios tem um porquê, né? E aqui eu marquei aqui, em referência que você falou da palavra de Deus, também eu gosto muito dessa palavra aqui, que diz assim, aonde estiver seu coração, ali está seu tesouro. Né? Onde estiver meu coração, todo tipo de vício, ali está o que realmente, de fato, importa para mim. Então, é uma forma da gente identificar onde está tendo um erro, onde precisa ser mudado, né? E eu marquei aqui, quando eu entendi que precisava mudar, que precisava de ajuda, quando eu entendi que minhas atitudes eram erradas, busquei pelo conhecimento e coloquei em prática. Então, primeiramente, eu tenho que entender, depois eu tenho que buscar por conhecimento e eu tenho que colocar em prática. E sozinho é muito difícil. Eu não consegui sozinha. Eu tive que começar a buscar ajuda. Primeiramente, eu identifiquei. Depois de largar todas as drogas, eu identifiquei que eu precisava de ajuda, que eu precisava mudar algumas coisas nos comportamentos. E com esse tipo de comportamentos me levava a ter muito mais sofrimento, né? E quando eu comecei a buscar entender quem eu sou, eu comecei a buscar a ressignificar meu passado, a perdoar coisas que me fizeram e comecei a mudar o modo de enxergar a vida que eu tive no passado, eu comecei a ser liberta. E cada vez que eu esmiuçava muito mais o meu passado, mais eu entendia o porquê eu tinha certos tipos de vício. Eu necessitava sentir amada pelas pessoas, eu necessitava, muitas vezes, ser a coitada. Eu necessitava, muitas vezes, comprar para poder realmente me dar um prazer. E é muito libertador quando a gente começa a identificar essas feridas, começa a tratar essas feridas, a gente começa a ser liberto.
E isso vai nos dando um conhecimento e vai nos dando uma maturidade muito gigantesca, porque hoje eu vejo todos os problemas, é lógico que tem os meus dias ruins, como foi falado na semana passada, de tristeza, essas coisas, da maneira também que a gente administra, né, os sentimentos. Eu tenho muitos problemas, você sabe disso, Emanuel, mas com a maturidade que eu consegui adquirir diante de buscar essa libertação, não que eu não sofra, mas eu consigo entender o motivo do sofrimento, eu consigo administrar com sabedoria. Como eu falei, tem uns dias ruins, eu me fecho um pouquinho, choro um pouquinho ali, mas eu me permito durante um dia ficar mal, mas depois eu determino que eu não vou ficar mais assim. Mas por que eu consigo agir dessa forma hoje? Porque eu tenho controle dos meus sentimentos. Porque eu comecei a identificar onde estavam os problemas, comecei a buscar a cura para essas feridas, para esses problemas que eu tive, e isso me causou, assim, um prazer enorme em poder ter uma liberdade que eu não tinha antigamente. Então, hoje eu me considero uma mulher livre. Livre, eu não sou dominada pelas circunstâncias, hoje sou eu que domino. Uhum. Tamo junto. Falei essa frase ontem, é assim, ou você domina as suas dificuldades ou as suas dificuldades vão dominar você. Tá? E outra coisa também, que eu tô lendo aqui embaixo que eu marquei, Ah, quando eu estava nessa questão de codependência, de dependência química também, eu tinha esse vício de cuidar de pessoas. Porque quando eu focava em cuidar de pessoas, eu não tinha que olhar para dentro de mim. Era uma maneira de fugir dos meus problemas. E quando eu parei, eu comecei a olhar para mim, comecei a cuidar de mim, não que eu não cuidei mais das pessoas, só que eu comecei a deparar com a Tassiana que precisava ser mudada. Então, muitas vezes, a forma da gente fugir da nossa realidade é cuidar das pessoas. E a gente tem que cuidar de nós primeiro. esse é o altruísmo negativo, tá? E acho que isso serve bastante para você, tá, Flávia? Você vê como que a gente compartilhando aqui sempre vai saindo uma outra coisinha. Por muitas vezes a gente cuida muito dos outros porque não é porque a gente não quer cuidar da gente, é porque talvez a gente não queira olhar para a gente. Porque quando a gente olha para a gente, talvez aquilo que eu vejo dói. E para fugir dessa dor, eu tenho que acabar me refugiando em outros. E aí, para usar esse versículo que a Tassi falou, como é que é? O seu Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Aonde Provérbios. estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, coloca o seu coração onde ele tem que estar. E para você colocar o seu coração onde ele tem que estar, olha lá, de novo, isso não é um movimento de emoção. Isso é um movimento de razão. Para você saber aonde o seu coração tem que estar, você tem que estar com a sua capacidade de raciocínio e de entendimento sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre as suas situações em equilíbrio, tá? Então, coloca o seu coração onde ele tem que estar. Devolve o seu coração para dentro do seu peito. E depois, quando ele estiver batendo e pulsando na sintonia que o seu corpo, que a sua mente precisa que ele estiver pulsando, automaticamente ele vai pulsar e vai vibrar e vai espalhar tudo isso que vai emanar de você para quem estiver à sua volta. Então, por muitas vezes a gente doa o nosso coração para várias pessoas, né? Você vai lá e vive, né? E nesse altruísmo negativo, devolve o coração para o seu peito, deixa ele bater dentro aí de você, deixa cada um sentir esse pulsar dessa energia vital que cada um de nós tem, para que a partir do momento em que isso volte a ser essa energia vibrante dentro de você, ela exploda e transborde para aqueles que estão à sua volta. Obrigado, minha amada. Vou passar para a Larissa, porque eu vou vendo sempre as expressões faciais da Larissa. Principalmente quando a Tassi estava falando. Diga, minha amiga, você que sempre tem, né, palavras de sabedoria para compartilhar com a gente. Mas hoje eu acho que pegou Mas fez sentido para você? bastante, nossa. Tudo que a Tassiana falou
tem, assim, total coerência. Eu acho ela uma pessoa muito lúcida. E tudo que você relatou no seu texto aí, né, o que você descreveu, pontuou, a maioria eu posso dizer que eu tenho de característica também. Então, assim, eu não usava a palavra codependência, Uhum. né? Eu, na verdade, eu sempre entendi como sintomas de depressão, da depressão, né? Mas não, a depressão é um sintoma da codependência. E, Exatamente. então, mas assim, antes, como eu não tinha essa. É assim, é um agravamento, tá? Não é um sintoma, é um agravamento da codependência. Então, mas antes, como eu não tinha essa convivência, né, então para mim, era só depressão, né? Uhum. Mas enfim, passei por muita, passei pela fase de querer abreviar a vida, mas aí eu vi que não resolve nada porque os problemas vão continuar e eu vou angariar ainda mais problema para mim, porque pelo menos eu acredito que não acaba, mesmo que você tire sua vida, ela não vai acabar, ela vai continuar e você vai continuar com seus problemas, agravados ainda. Passei pela fase da compulsão por compra. Eu cheguei a ter mais de 200 bolsas. Nossa. Cheguei a ter, hoje eu tenho entre 90 e 100 pares de sapato, cheguei a ter mais de 200 pares de sapato. Puxa vida. Cheguei, como eu não tinha mais o que comprar, bijuteria então, joias, essas coisas, nem contei, nem conto. Eu podia acho que abrir uma loja com tanto que eu tinha. Aí chegou uma época que eu não tinha mais o que comprar, eu ia na Olambra, eu comprava flor, sabe? Então, assim, aí eu passei pela fase de comer, comecei a comer compulsivamente. Então, assim, eu passei por várias fases de várias coisas, várias vezes. E aí, o que me ajudou também foi voltar o olhar para mim, para minha pessoa, para o meu eu interior, para dentro de mim, buscar a resposta dentro de mim e buscar também Deus, né? Um Aleluia. poder superior para me ajudar. Então, eu fui buscar força para entender tudo que eu estava passando em Deus, na minha fé. E aí as coisas foram clareando. Passei pela fase de querer ser a Madre Teresa de Calcutá também. A Clara, né? Parceira de São Francisco de Assis. Então, assim, passei pela fase de querer abraçar o mundo, ajudar as pessoas. Passei pela fase de querer abraçar o mundo, recolher animais. Tudo passou, sabe? E tudo passa. Tudo passa porque enquanto você não conseguir se resgatar, você não vai conseguir resgatar mais ninguém, nem um Perfeito. gato. Perfeito. Então, eu acho assim, a gente tem que voltar assim esse olhar para nós, buscar ajuda, também não só dos céus, né? Ai, meu Deus, me ajuda, mas buscar uma ajuda profissional para você poder entender o que está se passando com você, né? Fazer uma terapia, alguma coisa para você conseguir se controlar,
se manter estável, porque isso é importante também. E basicamente é isso. Só isso. Isso porque ela não tinha o que falar, né? Puxa vida! Você falou uma frase aí que me lembrou o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte fala que você tem que ser feliz, você e Deus. Exato. Marido pode ajudar? Pode, ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Mas. Por que essa cara, Dudu? Mas quando você está feliz, você e Deus, quem está do seu lado, no final das contas, agregando ou não agregando, a felicidade não depende mais do outro. A felicidade está você com você mesmo e com aquele lá de cima. Essa é a É, verdadeira felicidade. eu Né, Larissa? aprendi isso a duras penas. Aprendi isso não faz muito tempo, viu? Não faz um ano, digamos assim. Porque foi quando minha mãe faleceu, eu tinha uma ideia de como talvez seria o comportamento do meu pai, porque eu achava que eu teria meu pai do meu lado, aquela coisa assim. Quando eu vi meu pai arrumando outra mulher, indo embora, tipo assim, viu? Você vive tua vida, eu vivo a minha. Aquilo para mim foi assim, nem um balde de água fria, foi uma piscina inteira de gelo, Imagina. sabe? Então, aí foi acho que o golpe fatal para mim entender de vez que assim, se eu não me amar, se eu não me preocupar comigo, ninguém vai. Uhum. É isso Primeiro, aí. a gente tem que se cuidar, se amar, se tratar, para depois, para a gente estar bem e depois conseguir ajudar o próximo. Obrigado, Larissa. E assim, eu vou encerrar o que você disse. Por muitas vezes, algumas pessoas podem entender isso como uma frase egoísta, tá? Mas Jesus, quando reduziu todos os mandamentos em dois, e ele fala que ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças, acima de todas as coisas. E ame o próximo como a ti mesmo. Então, é Uhum, assim, o seu amor ao próximo vai ser proporcional ao amor que você tem com você mesmo. exato. Então, você não dá para o outro aquilo que você não tem. E aí o amor fica pesado e o amor fica desgastante e o amor por muitas vezes não traz esse sentimento de satisfação e de prazer e dessa coisa que tem que ser completativa, porque por muitas vezes eu estou fazendo um esforço demasiado para amar o outro, sendo que esse amor que já está tão pequeno dentro de mim, eu estou jogando ele para todo mundo e está em escassez comigo mesmo, né? Então, Exatamente. amar o próximo como a mim mesmo nada mais é do que eu estar em plenitude com o meu amor próprio e automaticamente fica mais fácil transbordar isso para os outros. Obrigado, Perfeito. viu, Larissa? Você é demais. Eu que agradeço. Sim. Cleuzinha, agora é tu. Oi, Agora é tu, minha amiga. eu. Diga. Vamos lá. Primeiro eu queria falar que eu me identifico bastante com a Flávia, que eu não tenho 4 filhos, mas eu tenho 3, né? E teve assim, essa fase dela que são pequenos, é uma fase que exige bastante da gente, né? E eu já me senti assim, eu dizia assim, eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. Que aí a nossa cultura machista, né, é uma sobrecarga muito grande em cima de nós mulheres. Nós somos responsáveis pela casa, nós somos responsáveis pelo marido, somos responsáveis pelos filhos, né? O marido nunca sabe se tem mistura, se não tem, é tudo a gente administra a casa, né? E administra os filhos e administra marido, então é uma sobrecarga. E quando trabalha fora, e você tem que fazer as duas coisas, né?
Então é difícil mesmo. E assim, eu tenho aprendido a lidar, ainda não, porque embora os filhos sejam grandes, a gente acha que eles crescem e não vão dar trabalho, a vida inteira dá trabalho, né? Porque a minha casada me dá preocupação até hoje. Eu tenho que perguntar para ela, falar, você está bem, né? Como é que você está hoje? E às vezes tem que correr lá, tem que acudir, porque ela tem um problema de depressão, né? E o depressivo um dia tá bem, daqui a pouco não tá, né? E a gente nunca sabe como que a pessoa vai estar. E a gente quer mesmo, você quer segurar, a gente como mãezona, né? Você quer controlar, e você fica com medo de contrariar, às vezes você faz todas as vontades, né? Com medo da pessoa fazer besteira, e eu vejo que o codependente, ele é isso, e, e a gente faz isso para os filhos, né? Você tem medo, às vezes, de corrigir, tem medo da ação, e a gente está errado, né? Porque você tem que se priorizar, né? Eu vejo que eu sou muito mais feliz hoje trabalhando fora, apesar de toda a minha vida louca, do que quando eu estava só em casa com as crianças. Porque eu falo que eu sufoco eles. Porque eu sou muito dominadora, então eu quero ter todo mundo ali na minha mão, sob controle. E a gente não consegue isso. A vida é deles, as escolhas são deles, né? E as consequências são nossas, porque a gente sofre junto, né? Embora a vida seja deles, as consequências acabam vindo em cima de todo mundo. Então, hoje eu tenho aprendido a lidar com a situação, Deus tem me ensinado, assim, né? Eu tenho o Mauro, por exemplo, ele é compulsivo, cada época é uma coisa. Ele, por exemplo, vai fazer 60 anos, mas ele consegue virar a noite no computador jogando, né? Como um adolescente. E isso me incomodava muito, e a ponto de eu me separar, né? De eu tomar atitude drástica. Hoje eu lido bem com isso, porque eu sei que por exemplo, agora é uma série que ele pegou lá, pior que uma série extensa demais. E enquanto não terminar, ele não vai parar. Ele chega a assistir 13 capítulos num dia, sabe? Emendando um no outro, um no outro, um no outro. Isso me incomodava muito e eu brigava muito por isso. Hoje eu não ligo mais, eu vivo a minha vida, né? E não adianta eu tentar corrigir, porque não corrige, né? Então é isso, a questão é se priorizar, né? Eu tenho que estar bem comigo mesma. Eu ainda sofro um pouco com os meninos, porque eu quero controlar, né? Eu falo que eu não vejo a hora deles estarem todos independentes, mas nunca fica, né? Porque diz que depois vem os netos, aí a gente sofre mais ainda por conta dos netos, porque o amor é muito maior. Mas é isso aí, aprender a lidar com toda a situação e saber que Deus está cuidando, né? Deus cuida da gente, Deus cuida do marido, Deus cuida dos filhos, e Ele está no controle de tudo. Então, é colocar nas mãos dele e descansar. E às vezes a gente precisa de ajuda de profissional, viu, Flávia? Não é vergonha nenhuma precisar de um psicólogo, precisar às vezes até de remédio, né? Porque a minha filha, ela parou com os remédios de uma vez e o psicólogo está bravo com ela. Ela vai passar no psiquiatra de novo e talvez tenha que tomar algum tipo de medicamento, porque não pode, né, parar com tudo de uma vez. Eles ensinam que você tem que fazer o desmame, você tem que ir tirando devagar. E quando você tira tudo de uma vez, isso traz consequências, né? Mas é isso, a vida vai ensinando a gente a lidar. Eu tenho muito que aprender ainda, né? Mas é uma sobrecarga mesmo grande para nós mulheres, né? A nossa cultura é muito machista e a gente absorve muita coisa. E uma hora eu também sou muito chorona. Às vezes eu choro do nada. Tem dia que eu resolvo chorar, eu choro, lavo a minha alma, né? E essa situação da escola de voltar, de não voltar, eu me sinto muito angustiada de pensar das crianças lá em casa, né?
Eu sei que você está com todo mundo aí, é difícil. E é difícil para nós também, né? Eu fico pensando o que vai ser dessas crianças esse ano. E eu fico cumprindo horário à tarde lá na escola. Escola sem criança não tem sentido, né? E isso me angustia. Eu confesso que eu tenho andado triste, sim, às vezes à tarde. Porque eu falo, meu Deus, até quando isso, né? Da gente não conseguir voltar e fica volta, não volta, volta, não volta, né? Mas Deus está no controle de tudo e a gente tem que descansar nele e falar, ó, uma hora vai acabar porque tudo passa, né? Como diz a Larissa, vai passar. Por mais que demore, que a gente acha que está demorando, vai passar. E é isso. Amém. Obrigado, minha amiga. Eu vou pegar uma coisa que você falou. Eu sei, vou pegando, eu vou fazendo anotação aqui em cima de todo mundo vai falando, né? A Cleusa falou, né? Eu cuido de todo mundo e quem cuida de mim, né? Quem cuida de mim é esse aqui, ó. Tá? Eu tenho que aprender a cuidar de mim mesmo. Eu tenho que saber que eu posso cuidar, eu posso ter amor para dar para todo mundo, mas não pode faltar amor para mim. Eu posso ser uma pessoa de coração gigantesco e ter assim energia e disposição para cuidar de quantas crianças, né? Principalmente a Cleusa que é professora, mas eu tenho que ter amor e tenho que ter discernimento de que se ninguém cuida de mim, então para e começa você a cuidar de você mesmo, tá? Porque, de novo, quando você aprende a suprir as suas próprias necessidades, a gente fica menos dependente daquilo que está do lado de fora. Tá? E vamos encerrar com a Cris, né? Que a Cris, nesse processo da vida toda aí, começou a aprender a se cuidar, né, Cris? Com certeza. Eu cuidei de um batalhão de gente, né? Tive 2 filhos e cuidei de 5. Cuidei dos meus 3 sobrinhos, criei os 3. Cuidei da minha sogra, cuidei do meu sogro, cuidei do falecido até o último instante e não cuidei de mim. Quando eu fiquei viúva, eu fui morar sozinha. Todo mundo falou que eu abandonei o Gabriel. Não, não abandonei. O Gabriel também tinha que aprender a cuidar dele, porque ninguém deixava. O pai morreu e a avó continuou cuidando, como o pai fazia. A mãe não queria, a mãe queria que ele caminhasse e o pai não deixava ele caminhar. Aí eu fiquei sozinha por uns tempos até ele aprender. Hoje eu tenho muito orgulho do meu filho, ele conseguiu se recuperar, mas isso por conta da esposa, né? Porque a esposa dele é bem sargentona, né? Tem que ser firme com ele. Hoje ela fala, nossa, eu tenho o melhor marido do mundo. O único defeito dele era beber, ele parou praticamente com tudo. Não... Às vezes eu vou na casa dele, eu abro a geladeira e eu nem falo nada, eu só... E eu aprendi a cuidar de mim, mas quase esqueci de novo, né? Eu estava esquecendo que eu precisava cuidar de mim. E há uns 2 meses atrás, eu comecei a fazer aquilo que eu não fazia, né? Dobrar o joelho e orar. Não pedir para Deus me ajudar. Orar e pedir só mesmo que iluminasse, que me desse uma luz, né? Alguma coisa para que eu entendesse que eu precisava. Eu estava deixando de novo de cuidar de mim. Eu já fui muito compulsiva em compras também. Depois eu virei ser compulsiva em esmalte. Onde que você já se viu uma manicure ter 400, 500 esmalte? Não tem nem lugar para pôr. Eu era assim. E com a vinda dessa pandemia, eu não pude mais comprar 200, 300 reais de esmalte. É esmalte que dá para montar uma loja. As clientes ficam perdidas nos meus esmaltes. Eu tenho muitos. Eu chego a esconder alguns, porque... E eu, nessa pandemia aí, eu comecei a ficar em casa. Fiquei 1 mês em casa, quase enlouqueci. O que não deixou eu enlouquecer foi nosso amigo, né? Nosso
patrão, Marcos. Ele falou, você pode vir aqui, desembarulhar aqui na clínica, para você não enlouquecer. Aí eu fiz isso. E hoje, Emanuel, uns 15 dias, eu estou assim, vivendo livre, leve, sem preocupação, sem barulho, porque eu já estava entrando no barulho do outro e esquecendo de mim, esquecendo que eu tenho vida, eu já sofri lá atrás, eu tive que voltar lá no meu passado e ver tudo isso aí que a esposa do Dudu falou, eu passei, eu fazia tudo pelos outros e eu nada, para mim nada. Eu cuidei de um marido que não tinha, para ele eu nem existia, e eu cuidava, eu fazia tudo. Ela ainda teve a chance de ter um marido em recuperação, vivendo o que o Dudu está vivendo, o esforço que ele está fazendo. O meu não, o meu morreu no uso. Eu vi ele ali, não podia fazer nada, eu não tive essa fase. E quase se eu não faço esse processo de 2 meses e me levantando, me recuperando, tanto no meu trabalho, aproveitar essa pandemia para pensar em mim, fiquei muito dentro de casa. Eu punha na minha cabeça, eu estou achando falta da clínica, eu estou sentindo falta da igreja. Eu não estava sentindo falta de quem estava comigo, muito pelo contrário. Eu estava pedindo a Deus para que, sei lá, ou ele enxergasse como ele enxergou, né? Como ele mesmo falou que ele tinha que enxergar. E eu estava quase me afundando de novo. Ontem, quando eu falei tudo aquilo para você, eu tinha que falar, né? Você tinha que saber o que ia acontecer. E hoje eu recebi assim um elogio, porque ele me pediu uma ajuda no negócio do trabalho dele, que ele não estava bem na fábrica que ele estava trabalhando, ele estava se sentindo mal e não sabia o que fazer. E ele tinha uns dias, até dia 29, para resolver isso. Eu falei para ele, vai à procura de um serviço. Dobra o seu joelho, ora e vai procurar. Quem sabe? Hoje ele me mandou uma mensagem que ele saiu à procura do serviço e antes dele chegar no serviço, o serviço chegou nele. Amanhã ele começa a trabalhar, foi na fábrica. Eu falei, olha, tá vendo? Eu estava quase entrando na loucura de uma pessoa que eu achava que eu conseguiria levantar e acabei que aceitando o bloqueio, deixa bloquear e cuidar de mim. E eu tô super leve. Tô assim me sentindo bem comigo mesma. Eu estou me amando de novo. Eu estou feliz com esse trabalho reduzido, meu trabalho reduzido, meu salário, eu estou muito feliz com isso. Tô, assim, não vejo a hora de tudo isso acabar, mas na calma, já não estou mais com aquele estresse, a minha dor de cabeça passou. É uma coisa que eu estava sentindo ela por conta da pressão, né, que eu estava tendo. Mas eu consegui me libertar, consegui, e hoje eu sou livre. O que nós cantamos ontem, o que nós fizemos lá na clínica ontem foi maravilhoso. Eu me senti assim, sem chegar em casa e receber um telefonema. Já chegou? Já pode falar comigo? Já está livre? Eu cheguei e fui dormir. Simplesmente dei uma boa noite para quem tinha que dar e fui dormir. Acordei 5h30 da manhã com um bom dia. Assim, um bom dia de deixar o dia muito bom mesmo. Um bom dia de Deus, né? Deus me acordou assim do nada para me orar, né? É sempre assim, ele nos acorda a qualquer hora. E eu tô bem, Manuel. Hoje eu posso te garantir que eu tô bem, que eu me achei, eu tenho que cuidar de mim. Trabalhei pouco hoje, mas ri muito. Isso é um dos segredos da vida. É a gente aprender a rir mais, meu. Mas ri bastante, A consegui gente ter, né, alegria de viver. Glória a Deus, Cris. E queria agradecer. Oi, pode falar.
voltei a conversar com pessoas que realmente não embarulha a minha cabeça. Me deixa bem, me faz bem. Está sendo maravilhoso essa experiência que eu estou tendo. Está sendo, assim, incrível. E fazer o que a Ellen fez ontem, falar para mim, hoje você está escalada para ir na clínica de amparo, nossa, foi maravilhoso para mim. Que bom. Ontem estava com vocês, você cantar, como você cantou no púlpito, aquilo foi, eu queria cantar e chorar ao mesmo tempo, de emoção. Mas estou feliz, Emanuel, estou muito feliz. Obrigado. Em 15 dias eu volto lá falar com o nosso amigo, que eu dei uma descascada, mas ainda falta um pouco. Mas daqui 15 dias eu volto lá, falei para ele que só vou fazer isso, só vou de 15 em 15. E é isso aí. Estou feliz, não estou me embarulhando mais com o problema dos outros, não. Hoje eu cuido de mim. Glória a Deus. Eu vou terminar a reunião. Eu fiz isso sexta-feira de noite na Clínica Feminina, de uma maneira diferente. E eu vou, de novo, né? Eu sou meio louco, né? Ô, Flávia, eu vou pedir para que você não precisa falar, tá? Eu sei que você tem muitas pessoas importantes na sua vida, você tem seu marido, você tem seus filhos, você tem seus pais, você tem irmãos, né? Mas eu gostaria que você não falasse, mas que você pensasse no amor da sua vida, tá? Tem até um cachorro, ó. Pensa no amor da sua vida. O amor da sua vida tem que ser essa pessoa aqui, ó. Tá? Esse tem que ser o amor da sua vida. Porque vou abrir seu áudio aqui. Nossa, eu tinha pensado nas crianças, você me mostrou. Você percebe? Por que precisa fazer isso de vez em quando? A gente ama mais os outros do que a pessoa mais importante da nossa vida. Sabe por que esse aqui tem que ser o amor da sua vida, Flávia? Porque essa é a única pessoa que você vai conviver do primeiro ao último minuto da sua vida. E se essa não for a pessoa que você mais amar durante a sua vida, você vai amar pessoas que vão passar durante a sua vida, mas essa pessoa nunca vai passar. Ela vai ficar com você 24 horas por dia, 30 dias no mês, 365 dias no ano, durante a sua vida inteira. Então, que essa aqui, ó, seja o amor da sua vida. Manão. Diga. Cara, um tempo atrás eu ia adorar se você mostrasse a minha foto aí, viu, cara? Um tempo atrás, eu ia adorar e era o que eu queria, viu? Se você mostrasse minha foto e falasse tudo isso aí que você falou, mas hoje, entendendo um pouco mais do que é coerente, você tá certíssimo, tá, cara? Tira o chapéu porque a realidade é a pura realidade, entendeu? A gente se amando em primeiro lugar, o resto é consequência, é reflexo do que você sente por você mesmo, né, meu? É isso aí. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Vamos fazer primeiramente a pose para nossa foto. Se preparem, as mulheres aí, né? Passa perfume, peraí. Vai lá. 1, 2, 3. Aí, beleza. E vamos lá fechar fazendo nossa oração. Agradecendo de coração, para mim foi uma reunião especial, tá? Porque, de novo, cada partilha de vocês é, assim, enriquecedora para mim, tá? Vocês podem olhar para mim e ver que eu sou o condutor, ou que eu posso ser, né, a pessoa que está aqui para oferecer alguma coisa, mas eu estou recebendo. Tudo que está sendo oferecido aqui também. Então, a gente vamos terminar fazendo a nossa oração, tá bom? Como se nós estivéssemos segurando na mão uns dos outros nesse momento.
Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão mão na sua E uno meu coração ao seu. e uno meu no meu coração ao seu. Para juntos podermos fazer Para para juntos podermos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. tudo aquilo que sozinho não não consigo. consigo. Concedei-me, Senhor, conceder Senhor, a serenidade necessária a serenidade necessária para aceitar as coisas Para aceitar para Coisas aceitar que eu não posso modificar. que eu não posso que eu não modificar. posso modificar. Coragem coragem para modificar aquelas que eu posso para modificar Para modificar aquelas que eu posso e sabedoria e sabedoria para distinguir umas das outras. para distinguir umas das outras. Força, fé e muita alegria. Força, fé e muita alegria. Obrigado, meus amores. Amo vocês. Vocês fazem parte da minha vida. E vamos amar as pessoas mais importantes das nossas vidas. Vamos determinar os amores das nossas vidas como nós mesmos em primeiro lugar e automaticamente você vai transbordar esse amor para todos que estiverem à sua volta. Beijo no coração de vocês. Amém. Tchau. Tchau, tchau.